Vamos aproveitar que a gente está nesse motivo de regozijo, de alegria. Sandra, você pode orar a Deus, pedir a bênção, direção e orientação de Deus para o estudo dessa manhã, querida? Sim. Vamos acompanhar a sua oração. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos te louvar, bendizer ao Senhor nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, porque as tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida nessa manhã. E o Senhor tem coisas novas para nós, isso é motivo de alegria, isso é motivo para nós louvarmos o teu nome, para nós engrandecermos o Senhor. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor agora, Pai, que nessa aula o Senhor fale conosco, que nós possamos aprender mais coisas sobre o Senhor. Ó Pai, quero te pedir que o Senhor abençoe o pastor Betão, que o Senhor, ó Deus, encha o coração dele com teu Espírito, que seja o Senhor a ministrar através da palavra dele, Senhor. Que o Senhor fale com ele, que o Senhor fale com cada um de nós, abençoa os meus irmãos aqui na sala, abençoa aqueles que também vão entrar, ó Deus, que nós possamos ter uma manhã repleta, Senhor, repleta de aprendizado da tua palavra, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, sair diferentes com tudo aquilo que nós aprendermos, ó Deus. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, ó Deus, abençoa cada vida. Senhor, supre, Senhor, as necessidades de cada um dos meus irmãos. Ó Deus, abençoa, Senhor, se cada um tiver com alguma necessidade essa manhã, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor vá, ó Deus, ao mais íntimo, Senhor, e profundo do coração deles e cuide, Senhor, das suas ansiedades, dos seus problemas, das suas dificuldades, ó Senhor, mesmo do seu contentamento, ó Deus, que o Senhor também receba a alegria do coração de cada um dos nossos irmãos. Obrigada por essa manhã, obrigada pelo privilégio de podermos dizer o teu nome, obrigada pelo privilégio de podermos ler a tua palavra, de orarmos. Isso, Senhor, vem do Senhor. Isso é graça, como nós falamos no comecinho agora. Tudo que nós temos na nossa vida, o que nós somos, é graça do Senhor. É na dependência do Senhor que nós prosseguimos, ó Deus. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, querida. Amados, continuando o que nós já tínhamos começado no domingo passado, eu estou compartilhando a minha tela, só que eu compartilhei a tela errada. Espera um pouquinho só, que eu peguei errado aqui. Esse negócio de informática pega a gente de surpresa. Deixa eu ver, vamos ver se é esse aqui. É esse aqui. Então, nós tínhamos falado um pouco, né, sobre provações. E, lógico, a gente conversou com o André aqui, a gente estava falando justamente sobre isso. E é muito legal mesmo quando a gente vê e começa a entender. E Tiago tem esse propósito de ensinar e também de nos dar alguma dica com relação a isso. Na verdade, ele começa né, ele começou falando justamente sobre isso. Mas qual é a ideia de Tiago? É de preparar você para entrar no jogo da vida. A ideia de Tiago é que ele te preparar e te dar condição de entender o que está acontecendo à sua volta e que o processo que Deus começou na sua vida, ele continua e Deus está inserido no processo. E a visão que Tiago tem, em alguns trechos, nós vamos inclusive comentar depois, ele tem uma visão avante naquele tempo, porque, como eu disse para vocês, esse período é um período complicado para a igreja, é um período difícil para a igreja. A igreja está no processo de formação, e nesse processo de formação, ela sofre influência, ela sofre perseguição. E a carta de Tiago, como eu comentei com vocês, ela sofreu uma certa resistência. Tá? Lutero, depois a gente vai fazer uma citação um pouco mais em outro ponto, Lutero teve muita dificuldade com essa carta. Por que ele teve dificuldade? Gente, Lutero é um cara que sai na defesa da graça, em que somente pela graça nós somos salvos. E isso é fato, e isso é verdade. Não esqueçam disso nunca. E como nós vimos em Gálatas, qualquer coisa que anule a cruz de Cristo tem que ser considerado maldito, anátema mesmo. E quando Tiago escreve, ele faz um contraponto com relação a isso. Não é um contraponto, na verdade, ele está dizendo o seguinte: é pela graça? Sim, somos salvos pela graça. Ele não duvida disso, ele nem discute esse ponto. Mas ele coloca aqui a obra sem fé
Ela é morta, peraí. Eu não vou fazer nada nessa vida para ser salvo. Eu tenho que fazer porque já sou salvo. E a lei impunha a condição de que deveria fazer e que deveria viver naquela linha. Mas, depois de salvo, eu tenho que continuar fazendo. E eu gosto da frase do próprio Jesus: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Então, a graça não anula a lei. A graça nos coloca acima da lei. Então, é muito bom que você tenha que ter a mente aberta nesse aspecto quando você lê Tiago, para não acontecer que você tenha um posicionamento como Lutero teve. Por isso, inclusive, Tiago foi uma das últimas cartas a serem colocadas no cânon. Mas quando você lê a carta de Tiago, você vai perceber que, gente, que preciosidade, que riqueza que ela tem. E nesse aspecto é que você começa a entender. Deus tem um propósito nisso. E você percebe a inspiração. Continuando. Versículo 3 do capítulo 1. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. É muito legal quando você, a fim de que sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A fé produz perseverança. A palavra que foi traduzida por perseverança aí, tá? Na verdade, hipomoné, eu tenho que destacar o hipomoné. Por que eu tenho que destacar o hipomoné? Porque essa perseverança ela é produtiva. Não é simplesmente a capacidade de suportar a adversidade, mas sim a capacidade de transformá-la em grandeza e glória. O que nós falamos do domingo passado. Então, peraí. A prova tem o propósito de fazer você avançar, de fazer você progredir. E para quem lia isso naquele período, entendia que a luta que eles estavam passando, que as dificuldades que a igreja vivia, vivenciava a oposição, a perseguição. E quando o Tiago escreve essa carta, o pessoal recebe isso, eles começam a entender, puxa, peraí, tem um propósito nisso, tem um fim, e Deus realmente quer nos exaltar. E as dificuldades, inclusive, e ela é o mais legal que a palavra de Deus, ela é completa. Aí você fala assim, mas isso foi escrito, Betão, lá perto do ano 60. E nós estamos em 2021. E isso é atualíssimo. É para os dias de hoje. É para o nosso cotidiano. Nós que estamos vivendo hoje, o medo da pandemia, a dificuldade, inclusive, até para fazer culto. O culto hoje é limitado. Você tem um número limitado de pessoas, tem que fazer inscrição. E mesmo o relacionamento, o contato social, estão debaixo de mais uma prova. E a igreja está sendo provada e a igreja conseguiu avançar. E a igreja tem passado por essa prova nesses dias. Então, você quer dizer que você quer trazer de lá para cá e daqui para lá? Sim. Porque não somente a igreja tem que crescer nesse processo do que nós estamos vivendo hoje, mas como ela vai ter que frutificar e transformar essa aprovação em grandeza e glória. E permanecer até o fim. Eu me lembro da história dos anabatistas. Você deve ter visto em desenho animado uma série de vezes aquela história do pica-pau, inclusive, que desce num barril a cachoeira. Isso é proibido nos Estados Unidos, eles tinham um hábito. Havia uma família que era os anabatistas. E o mais legal é que um dos filhos menores estava no propósito de fazer esse desafio, de descer a cachoeira num barril. E quando todos o incentivavam a dizer, não, não faz isso, é muito perigoso, no meio da multidão, a sua mãe grita lá do meio, permaneça firme! Permaneça firme! E ele cumpre o seu objetivo com sucesso. Mas a carreira cristã, na vida cristã, permaneça firme, porque permanecendo firme, você sobe mais um degrau. E aí você experimenta hipomoné.
que é a glória de ter passado a aprovação, de ter passado pela prova, perseverado e receber a glória de ter vencido e ter subido mais um degrau. E por essa situação, você já é vencedor e você já domina. Já não, isso não é mais necessidade na sua vida, você já superou. E o processo continua. E aí a pergunta que é feita, como posso usar tais experiências de prova? E onde eu posso encontrar sabedoria e entendimento para usar de forma correta essas adversidades? E aí Tiago continua. Vou repetir a pergunta. Como é que eu posso usar tais experiências de prova? Ou seja, eu passei pela prova, mas eu tenho que saber como usar isso. E onde encontrar sabedoria e entendimento para utilizar em forma correta essas adversidades? E aí é que é muito legal que ele escreve. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e instável em tudo que faz. É muito legal que Tiago dá uma dica fantástica. Lógico, com conhecimento de provérbios, que era parte da cultura hebraica, com o conhecimento da palavra do Senhor e conhecimento também dessa literatura, quando Tiago escreve, ele está trazendo à memória algo fantástico. E, nossa, eu não consigo desvencilhar esse versículo do raciocínio de Salomão, pedindo sabedoria a Deus. E o mais legal é que ele ratifica isso. E agora, depois da vinda de Jesus, e já debaixo do domínio do Espírito Santo. Aí você vai perguntar para assim, peraí, Betão, mas sabedoria não é dom do Espírito? Sim, está na lista de dons do Espírito, dom de sabedoria. Agora eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia, ela é muito clara e muito objetiva. E o que Tiago escreve aqui, eu já disse agora há pouco, é para os nossos dias. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Como é que eu vou administrar as minhas vitórias? O processo de crescimento espiritual. Como é que eu vou administrar por onde eu já passei, pelos caminhos que eu andei, que só eu e Deus sabemos? Gente, Deus conhece o teu sentar, o teu levantar. Ele conhece você intimamente, pessoalmente. E é muito legal quando a Bíblia escreve, quando Deus fala conosco naquele texto. Ainda a palavra não chegou aos meus lábios, e ele já sabe o que eu vou dizer. Esse processo, Deus conhece, e não posso deixar de dizer, ele conhece as tuas lágrimas. Ele conhece aquele teu instante, ele se lembra daquele instante seu com ele, lá no teu quarto, no secreto. Ele conhece as tuas lutas que você travou e as batalhas que você vivenciou no seu íntimo, na sua intimidade com ele. E que você dividiu só com ele e não dividiu com ninguém. E aí você começa a administrar esse processo que faz parte do processo de crescimento. E para isso, tem que ter sabedoria. Para isso é que Tiago escreve. Para isso é que esse texto está grafado e chegou até nós, graças a Deus. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá livremente de boa vontade. E lhe será concedida. Ah, Betão, eu posso dizer que isso é promessa de Deus para mim? Querido, a maneira como Deus fala ao seu coração é individual e pessoal. Peça. É você e Deus. É o teu relacionamento com Deus. Quando você passar pela prova, para administrar, inclusive no meio da tempestade, no meio da prova. Quando o barco estiver balançando, não hesite. Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Ele. E aí, gente, o resultado vem. E ele não para por aí, ele continua. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se de passar a viver em condição humilde.
porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai, e então sua flor é destruída, a beleza de sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Tiago tinha em mente uma figura lá de Isaías. Ele tem em mente aqui toda a carne é erva e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Também a mesma relação lá em Salmo 103, 15 e 16. Mas o que ele está dizendo aqui? É uma orientação para a igreja. E é uma orientação de como viver. Lembra que agora há pouco ele acabou de falar de sabedoria. Ele já tinha falado com relação a provas. E ele vem nesse processo orientando o crescimento em todos os sentidos. E, gente, é maravilhoso quando você aprende com o Tiago. Nesse aspecto aqui, é um aspecto muito legal. Ele está falando aqui exatamente de relacionamento. E de você saber viver dentro da igreja, tá, com esse relacionamento. E independente da condição que você está, porque o cristianismo, a entrada de Jesus na vida das pessoas, coloca todo mundo no mesmo patamar aos pés da cruz. E não tem o melhor, não tem o pior. Nós somos todos iguais. E a gente só começa a entender isso quando a gente tem Jesus. É lógico, gente, que você de vez em quando vai encontrar alguém na igreja, ou mesmo fora da igreja, que se acha melhor ou pior que alguém. E esse negócio é complicado, porque envolve os processos que cada um passou e a maneira como cada um chegou aonde está. E nesses processos, que é a vida, que é ela em termos práticos, vai refletir na maneira que nós somos, que nós agimos, que pensamos. E como nos relacionamos. E como nos comportamos com relação ao outro. E o mais legal de tudo é você se lembrar que, desde lá do Decálogo, dos 10 mandamentos, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas formas, de todas as tuas forças. E ao teu próximo, como a ti mesmo. E a gente tem uma ideia, eu posso imaginar o povo de Israel quando recebe uma orientação desse tipo, que a condição deles lá era complicada. Lembram-se que eles, quando receberam isso, eles tinham saído há pouco tempo do Egito, estavam naquele processo de travessia para chegar até a Terra Prometida. E isso ficou até para hoje. Para os nossos dias, continua valendo. E amar o meu próximo, hoje em dia, está uma situação muito complicada. E olhar para o meu próximo como a mim mesmo, está um negócio complicadíssimo. E, inclusive, gente, é horroroso dizer isso, tá? Tem também aqui no Brasil, tem às vezes até abuso da boa vontade do outro. Ah, tem o que quer levar vantagem? Tem. E eu vou usar isso, inclusive, para parar de fazer o bem, de servir, de amar o meu próximo? Não. Sabedoria. Nós vimos um pouco atrás. Mas o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, porque na igreja, já naquele período também, tinham homens indultos, mas que, cheios do Espírito Santo, estavam servindo a igreja. Como havia também ricos ou pessoas de posição elevada que estavam ali ouvindo o que aqueles homens que tecnicamente não tinham cultura alguma, mas que cheios do Espírito Santo estavam revelando as maravilhas de Deus. Serve para eles, serve para nós aqui. E é maravilhoso o que Tiago escreveu, a como é contemporâneo hoje e como é bem próximo de nós hoje. Feliz é o homem que persevera na aprovação, pois depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que persevera. Percebe que ele está falando de alguém de condição humilde, ele tratou sabedoria e agora ele vai para uma condição muito legal, que é que se você entender tudo isso, se você conseguir assimilar isso e viver, e também transmitir isso, e compartilhar isso, e vivenciar isso, feliz.
mesmo na provação. E, gente, quando eu falo provação, naquele período a igreja estava vivendo um período horroroso. A provação naquele período, gente, era a prisão e era, algumas vezes, ser despedaçado por feras. E quando ele escreve aqui, feliz é um homem que persevera, é para lembrar, eu quero lembrar você, que quando alguns cristãos eram queimados, vivos, o seu rosto resplandecia e ele sorriu. Lembra quando Estevão foi apedrejado? Eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem. Eles viam, tiveram a oportunidade de ver a glória do Senhor no meio de uma provação tão severa que estava lhes tirando a vida. E a palavra, inclusive, aqui na palavra provação, nós já falamos sobre ela, tá? É o perasmos, que é o perasmos, é prova, é juízo, é tentação dirigida com um propósito. É aquela prova, tá? Que é para que você saia dela fortificado e purificado. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Ou seja, quando encontra dificuldade, espera aí, Deus está no controle. Se Deus está no controle, ele permitiu essa situação. Se ele permitiu, ele vai dar o escape. Ele vai dar um jeito. E se eu tiver que passar por ela e sofrer debaixo dela? Quando eu falo sofrer debaixo dela, gente, é o que eu acabei de relatar. Irmãos nossos, que nós vamos encontrar lá na eternidade, foram despedaçados por feras, queimados vivos. Mas eles viram a glória do Senhor. Porque depois de aprovado, nós também falamos sobre o docminion, que é como metal que é purificado no fogo e prensado, que era de onde eles tiram a ideia da cunhagem da moeda de César. Docmínio. Então, é aquele processo de purificação, de passar pelo fogo e depois disso, ser aprovado. O metal, quando ele é purificado, é no fogo. E essa palavra aqui traz essa ideia. Porque depois de aprovado, ou seja, depois que passou pela prova, passou pelo fogo e recebeu a cunhagem e passa a ter um valor significativo, tremendo. É um valor que qualquer pessoa que vê não contesta. Receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Esse é o processo. E por isso que ele começou a frase: feliz é o homem que persevera na aprovação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando Tiago está escrevendo isso, e essa carta está circulando, esses irmãos que passaram por muitas provas e que estão vendo o que está acontecendo, e dentro do processo de perseguição, e dentro do processo de crescimento da igreja, eles começam a assimilar e entender. E isso realmente vem de Deus. E lógico, por isso chegou até nós. Quando alguém for tentado, jamais poderá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastada e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Aí você vai falar assim: peraí, Betão, como é que é? Então quer dizer que eu tenho a prova, e agora, como é que é? Prova ou tentação? Eu tenho que ter sabedoria de Deus. Tentado, no caso aqui, tentação, jamais eu estou sendo tentado por Deus. O que é tentação? Vou dar um exemplo aqui bem prático. Se eu estou andando na rua, estou ali andando na rua, tranquilamente, eu posso impedir que um passarinho pouse na minha cabeça? O passarinho vem pousar na minha cabeça? Pode acontecer. Agora, eu posso impedir que eu tenha um mau pensamento? Às vezes não dá. Eu posso impedir que
esse passarinho que pousou na minha cabeça, traga lá os seus gravetos, as suas coisinhas, faça um ninho, que ele faça um ninho, termine o ninho na minha cabeça, traga a sua companheira, coloque ali os seus ovos e gere a sua ninhada. É o que o Tiago está dizendo aqui. Pode acontecer? Pode. E o mais legal, inclusive, que ele fala o seguinte: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça. Em algumas traduções, traz a palavra concupiscência. E Paulo, inclusive, tratou isso lá em Romanos. E também nós vemos essa tratativa. E ele fala o seguinte: olha lá em Romanos que Paulo escreveu. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Inclusive, ele adianta um pouco mais, e ele fala, inclusive, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, e servir a Deus, e estar junto com Deus, mas os meus membros, a carne velha, tem outra lei guerreando contra mim. E essa lei me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Então, aí é o que o Tiago está dizendo. Então, a cobiça tem engravidado da luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. E, lógico, Gênesis, é muito legal que Gênesis 3, 12 e 13, o que a gente faz? A gente culpa o outro. A gente culpa a outra foi... O homem é perito nesse processo de evasão. Quando pisa na bola, quando a gente pisa na bola, quando a gente enfia o pé na jaca, o que a gente faz? Vai procurar um culpado. E, gente, é horroroso quando a gente tem essa dificuldade. Porque a gente não quer assumir que somos falhos, que somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. E que temos que estar o tempo todo buscando ser controlado e dirigido pelo Espírito Santo. Porque se isso não acontece, nós somos arrastados igual água para bueiro. E o pecado toma posse e envolve, e o pecado gera morte. Perceba que Tiago está escrevendo para um povo que está vivendo uma situação complicada, mas, além disso, agora ele começa a tratar uma outra questão. Espera aí, tem a prova. A prova é um negócio muito bem definido, é muito claro, é muito evidente que é prova. Agora, cuidado, tem a tentação também. E a tentação faz parte do processo de crescimento, ela faz parte do teu processo de crescimento espiritual, onde a tentação é algo que você controla, que você domina. A aprovação é algo que foge ao seu controle. É a circunstância que te envolve e que você não domina. A tentação, você consegue ter controle sobre ela. E aí, tudo pode acontecer junto. Pode acontecer junto, os dois juntos? Pode. E quando eu tiver dúvida, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. É onde que eu tenho que pedir, Deus, misericórdia. E não esquecer, e outra, ninguém solta a mão de ninguém. Eu não solto a mão de Deus, Deus não vai soltar a minha mão. É no processo de caminhada junto. É no processo de crescimento espiritual que eu vou vivenciar isso e vou entender o que está acontecendo ao meu redor. Se eu não entender, para, senta, pensa, processa para voltar a caminhar. E nessa hora, gente, é que tem que segurar e entender que... É muito legal isso. Olha o que ele diz. Você tem que entender que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes por sua decisão. Ele gerou pela palavra da verdade para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Ou seja, eu não vou ter dúvida que ele está no controle. E se ele está no controle, esse trecho, toda boa dádiva e todo dom perfeito, tá? Ele, no grego,
Ele é um perfeito verso hexametro. Hexametro, ou seja, ele tem uma musicalidade que o judeu, que no grego, na cabeça do judeu, reflete em música e reflete como algo perfeito. E Tiago, é por isso que eu disse no começo, tá? Que mesmo tendo, e tecnicamente dizendo, a sua língua natal era aramaico, a carta está escrita em grego de alto nível. E o grego de alto nível é identificado nesses trechos. Quando você lê toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, ele tem no grego, até no português ele tem uma musicalidade. Mas no grego, isso soa muito forte para o judeu. E para o grego também que está lendo. A ponto dele entender que isso traz à memória algo profundo e forte dentro do processo. Perceba a continuidade que ele está dando. Dentro desse processo, ele está dizendo que toda boa obra, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Lembra que, olha o processo. Provação, olha o processo. Tentação, aliás, provação, sabedoria, tentação e entendimento. Toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das Luzes, que não muda como sombras inconstantes. E é muito legal que esse condutor, que não muda como sombras inconstantes, são palavras, são duas palavrinhas aqui. Sombra que é o... Deixa eu só me liberar aqui a visão. Paralagê e o tropes. O paralagê ele e o tropes são usados para os corpos celestes. Ou seja, exemplo, movimento da Lua, posição da Lua e do Sol, o brilho deles, apesar de para a gente parecer em algumas situações que está mudando, eles não mudam a sua condição. No grego, eles entendem que não muda como sombras, e que não há sombra, em algumas traduções, que não há sombra de variação. Eles entendem que a profundidade disso é como o brilho do sol, que mesmo à noite ele não está presente, mas o sol não deixa de existir, não deixa e não sai de lá. No processo, você entende que Deus está no processo, que ele faz parte do processo e que ele não muda, e que a sua constância, e que ele não muda a sua forma de ser. No grego, você entende isso porque ele usa essas duas palavras, o paralagé e o tropes, Ou seja, ele está falando que não muda, que não há sombra de variação, que Deus não muda a sua forma de ser. E ele consegue essa relação com algo que eles veem no céu e que está lá há muitos anos, desde que eles nasceram, e vai continuar lá. E aí ele complementa. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. É dentro do processo. É show de bola a maneira como ele escreve e como ele trata e como ele ensina ao povo naqueles dias. E essa carta chegou para a gente, por causa desse conteúdo. Olha quanta riqueza e quanta beleza e expressão, inclusive, vamos assim dizer, até poética, dentro de uma carta que, se você não leu ela completamente ainda, leia novamente. E ele continua. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, no processo da provação, eu adquirindo sabedoria, eu sendo tentado, entendendo que Deus não me desamparou, que Deus não muda, que Deus continua o mesmo, e ele não muda, e que toda boa dádiva vem dele. Nesse processo, quando acontecer, e eu tiver na dúvida, e eu, primeira coisa, pronto para ouvir. E é uma dificuldade tremenda que nós temos. Eu, particularmente, sou assim. Eu já quero dar minha opinião, inclusive, algumas pessoas, quando estão falando, às vezes eu tenho dificuldade para ouvir. Aí Deus fala assim, Deus algumas vezes já chegou no meu coração e é fantástico quando Deus faz isso. Cala a boca, fica quieto. Como eu já disse para os irmãos, de vez em quando eu tenho umas brigas com Deus. Eu estava falando, inclusive, esses dias para os homens. Eu, de vez em quando, tenho umas brigas com Deus. Eu brigo com Deus.
E, gente, é briga feia. Sabe por quê? Todas as vezes eu perco. Tenho isso em mente. Ou seja, deixa isso ocupar a sua mente. Você já percebeu que Deus nos fez com 2 ouvidos, 2 olhos e só uma boca? Um dia eu estava brincando com a Ellen, né? Eu falei para ela assim, sabe aquelas carretas de transportar turbina de usina hidrelétrica que tem 118 rodas? Tem gente que quando morrer o corpo vai colocar numa caixinha de fósforo, mas vai precisar de uma carreta daquelas para carregar a língua. Terrível! Terrível! E Tiago está dizendo, escreveu isso para a igreja, e isso chegou para a gente e é atualíssimo. Gente, vocês já viram dizer, aliás, Provérbios diz, né? Até o tolo, quando calado, parece ser sábio. Até o tolo, quando calado, parece ser sábio. E outra, se você parar para ouvir, entender o que está acontecendo, você consegue analisar, você usa a sabedoria. Usou a sabedoria divina, pronto para ouvir. Tardio para falar. E esse tardio, inclusive, era bem conhecido da cultura naquele período, porque tinha um tratamento com relação aos alunos. Alguns alunos eram tardios, tá? Para ouvir e também para aprender. Outros eram mais rápidos, outros aprendiam em tempos diferentes. E isso, para eles, para a cultura dele, o tardio, o termo que ele usa aqui, é muito claro para eles nesse aspecto. Mas o que fica para nós, a lição evidente hoje, tá? É justamente que o que traz Provérbios. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Até o estulto, ou o tolo, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, por sábio. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. São dicas basiquinhas assim que Provérbios nos dá. Isso fazia parte da cultura deles. Eles tinham esse conhecimento dos livros de sapiência. E quando o livro de sapiência traz uma informação como essa, e Tiago aplica na igreja, diante de um processo, diante de um processo de provação ou de tentação. Quando você exercitar isso, o resultado virá com muito mais tranquilidade e com muito mais facilidade. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Percebeu que o processo que ele está tratando com a igreja é um processo para que nós continuemos crescendo. Quando ele fala, portanto, livre-se de toda impureza moral, esse impureza moral é o ruparian. Ruparian, tá? É um derivado do vocábulo rupus, que é usado no sentido médico, que significava cera nos vidros. Impureza moral, o ruparian, ele quer dizer o seguinte, olha, é aquela roupa que você está usando lá naquele serviço que você está fazendo em casa, tá? E no meio do processo, caiu tinta, caiu óleo, e você não tem jeito. Você tem que trocar essa roupa, tem que tirar. Ela tem que, por quê? Ela vai impedir a tua caminhada, o processo de caminhada. E o ruparian, ela deriva do vocábulo rupus, que no caso é como cera no ouvido que impede você de ouvir direito. Ou seja, que essa impureza moral, ela vai impedir o processo que nós começamos a desenvolver desde o início. Esse processo de caminhada, esse processo de crescimento, esse processo de saber o que está acontecendo ao seu redor, de visualizar de onde está vindo e qual o propósito de Deus em tudo que acontece à sua volta. Tem que ficar muito claro para você que Deus tem propósito em tudo, mas que
A única coisa que nos separa de Deus, a única coisa que nos distancia de Deus, a única coisa que impede a sua comunhão com Jesus é a impureza, é o pecado. E ele fala, olha, livre-se, como se você estivesse despindo a sua roupa. É isso que às vezes está com você, que faz parte de você, que você achou que já é algo integrante e é intrínseco de você, tem que ser deixado de lado. Tem que ser abandonado. Para quê? Para que você continue o processo e entenda que Deus está tratando você. É aquela história da árvore que está sendo podada. E vem o processo da poda. E Deus desce a tesoura mesmo, e corta mesmo. E quando você olha em volta, você fala assim, meu Deus, quanta folha, quanta coisa eu tô... Não, não. Tem que ser tirado. Para quê? Para que você, mais forte, frutifique muito mais. Então, quando o Tiago diz, portanto, livre-se de toda impureza moral, ou seja, de tudo aquilo que possa atrapalhar o processo, ou seja, que possa impedir que você ouça com clareza, que você entenda com clareza, e maldade que prevalece. E aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar, a qual é poderosa para que você avance. Maldade que prevalece. Maldade que prevalece, ele usa o perissaian, ou seja, abundância de malícia. Abundância de malícia. Gente, nós somos um povo, o povo brasileiro, ele é malicioso. É intrínseco da nossa cultura a maldade, a chacota. É intrínseco do povo brasileiro, faz parte da cultura brasileira, a gozação, o chamado tirar o sarro. Faz parte, nós somos acostumados a isso. Nesse processo, a coisa pode ir para uma direção também que não fica muito bem. E ele está falando, quando ele usa a palavra periceia, toda impureza moral, ou seja, eu vou me despir da maldade que prevalece, daquilo que, dessa malícia que está fazendo parte de você. E essa quantidade de olhar as coisas com esse tipo de olhar. É muito legal que você vê a riqueza que é trazida nesses termos. Qual é a ideia aqui? É você entender que no processo de tratamento, Deus começa um processo, está fazendo um processo de tratamento com você. E aí, dentro disso, aí nós estamos chegando já no final. Já estamos no versículo 22 e 24, do capítulo 1. E aí ele enfatiza, sejam praticantes da palavra, e não apenas os ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Sejam praticantes da palavra. Aí você vai perguntar assim, peraí, Betão, você está falando com crente aqui, tudo crente. Praticante da palavra é a mesma coisa que chover no molhado. Tem que ser a nossa realidade, tem que ser a nossa prática. E os cristãos daquele período que morriam pelo testemunho da palavra, peraí, os caras estão morrendo porque estão testemunhando da palavra. E Tiago escreve um negócio desse. É porque no meio da prova, no meio da tentação, se a palavra não estiver viva no seu coração, vai ser complicado praticar. E, gente, nós temos muita gente na igreja e que ouve e só lembra de novo de ouvir e de pôr em prática só no domingo seguinte. Veja bem, gente, eu não vou ser aqui o acusador de ninguém, tá? O diabo já faz isso muito bem. Estou dizendo apenas que o ensino que o Tiago está trazendo é que você praticar o que você ouviu, você colocar em prática o que você ouviu no dia a dia, no viver diário, não é citar para os outros e dizer para os outros, olha, eu estou fazendo. Não é isso. Algumas pessoas entendem que é isso.
Não, eu tenho que falar para as pessoas que eu estou praticando a palavra. Não, não é o seu falar que vai fazer. Lembra que ele falou, sejam tardios em falar. É a vivência, é o viver no dia a dia. É a prática diária, de maneira que ela vai gerar resultado não para mim, para a glória do reino. E, gente, vou dizer para você que naquele período a igreja está num processo de expansão. E essa carta, quando chega para essas pessoas que estão ouvindo, estão vivendo a perseguição, estão sendo provados, estão sendo testados, e mesmo assim, continua, sejam praticantes da palavra. E quando você vê aqui praticantes da palavra, é viver uma vida cristã que mostre que você está identificado com o Cristo. Que você está vivendo identificado de maneira que você quer ser igual a Ele. Ai, mas é o desejo do meu coração, sim. É o que eu quero fazer, é o que eu quero viver, é o que eu quero realizar. E como é que é isso, Betão? Como é que eu vivo isso? Como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer uma luta diária? Não, nós aprendemos já, gente. É pelo Espírito Santo. Não é pela minha força. Peraí, Betão, agora virou confusão. Você está falando aqui que eu tenho que passar na aprovação, que eu tenho que entender a aprovação, e agora eu não vou fazer força para viver? Como é que é isso? Sabedoria. Percebeu que o compêndio aqui, a quantidade de informação que nós estamos recebendo? Essa gama de informação tem que ser trabalhada, tem que ser processada. Eu tenho que entender o que está acontecendo ao meu redor, o que está acontecendo à minha volta. Nesse processo, identificar é prova, é tentação, sabedoria. E nesse processo, eu continuar praticando a palavra. E nesse processo, nesse conjunto, continuar praticando a palavra. E como é que eu pratico a palavra? Amando a Deus, acima de todas as coisas, e o meu próximo, como a mim mesmo. Como é que eu pratico a palavra? Eu tenho que viver isso. E eu não tenho que viver com fachada de crente, com máscara de crente. Em certa ocasião, Jesus chamou os escribas e fariseus de sepulcros caiados. Sabe o que é sepulcro caiado? É túmulo. É um túmulo. Sepultura. Por fora, granito brilhante, né? Em alguns deles pintado muito bem. Tem jazigo de família no cemitério que você fala assim, meu, eu morava aí. Mas vamos lá, segue em frente. Então, brilhante, lindo, dentro, podridão. Não tem que se enganar. Tem que fazer fachada de crente. Não preciso fazer fachada de crente. Eu tenho que deixar o Espírito Santo controlar a minha vida. De maneira tal que diante da necessidade, diante da circunstância, diante da ocasião, diante da prova ou diante da tentação, eu continue praticante. Eu continue sendo o que eu já sou, nascido de novo, servo do Deus vivo, filho de Deus, e que sei que Ele cuida de mim. E sei que nada acontece sem que Ele queira, sem que Ele saiba, sem que Ele permita. Sem a permissão dEle, nada acontece. E quando eu entendo isso, e quando eu passo a viver isso, e quando eu adquiro esse background que eu acabei de receber, que eu sei que ele está no controle, que eu sei que eu posso ser provado, que eu sei que eu posso ser tentado, que eu tenho que ter sabedoria, que eu tenho que ser praticante da palavra, eu continuo a caminhada no processo de crescimento espiritual. É isso que o Tiago está dizendo. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Aí você fala assim para mim, peraí, Betão, esse perfeita é aquele perfeita que nós já tratamos. Aliás, o perfeito aqui é o teleion. Perfeição para o fim determinado, para um propósito dado. É um estilo de vida. É uma forma de viver. Percebeu que todo o processo encaminha para você para um estilo de vida, para uma forma de viver, para um jeitão em que você passa a ser testemunha para o mundo,
para aqueles que estão à sua volta, para a sua comunidade, para aqueles que estão ao seu redor. Ele estabelece aqui, em poucas palavras, bem resumidamente, a forma que você vai passar a viver. Isso é vida cristã. Isso é forma de vida. Isso é jeitão de crente, ter cheiro de crente e tem cheiro de Jesus. E por onde você passar, vai exalar o bom cheiro de Cristo. E pelas dificuldades e provações e tentações que você passar, o resultado vai ser glória. Vai ser aprovado. Vai ser diferente, porque as pessoas vão ver, escuta, tem alguma coisa a mais nesse processo. Alguma coisa está acontecendo aí. E tem aí o dedo de Deus. E quem olhar vai entender. Mesmo aqueles irmãos, às vezes sendo queimados vivos, quando as pessoas olhavam no rosto deles e via sorriso, eles não entendiam. Como é que alguém, sendo queimado vivo, ou sendo apedrejado, tem rosto como de um anjo, tem sorriso nos lábios? As pessoas que olhavam, falavam, que negócio é esse? Como é que pode ser um negócio desse? Isso dá um nó no cérebro humano que ele não consegue entender. Só a graça de Deus que consegue fazer. E só aí é que o mundo começa a entender Jesus. E só aí é que o mundo vai perguntar para você, escuta, como é que você consegue? O que que você tem? O que é que faz você continuar com esse sorriso no rosto? É por isso que eu não concebo, para mim fica difícil, crente carrancudo. Crente com cara fechada, nervosinho, bravinho, que grita. Tem que ler Tiago. Tem que entender Tiago. Tem que absorver o ensinamento que está em Tiago. Na verdade, tem que entender o que Deus pode fazer quando ele abriu o coração para Jesus. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Esses dois últimos versículos trazem uma lição assim fantástica. Ou seja, quando ele fala aqui, esse religioso, que é trescos, né? Ele está falando da adoração, do culto. Ele não está falando de religioso, de fazer parte de uma religião, dos rituais, inclusive, que era comum aos judeus. Tá? Mas ele está falando aqui, ó, escuta, lá na igreja, lá naquele momento de adoração, ou lá no seu quarto, ou lá no seu carro, ou lá na sua cozinha, ou quando você está colocando a roupa lá na máquina de lavar, ou está no tanquinho, sei lá, que você está naquele momento que vem aquele cântico e que ali você presta culto. Gente, aí tem que entender que culto começou no dia que você entregou o teu coração para Jesus, que você abriu o teu coração para Jesus. E ele é todo dia, ele é todo tempo. E ele só, e algumas vezes, ele pode ser congregacionalmente. E a igreja hoje está com uma dificuldade tremenda de entender isso. Esse negócio de ser online e de culto online, o pessoal está com dificuldade de entender. Aliás, quem viu os cultos da família e quem viu o culto esses dias curtiu muito. As canções que estão no coração de muita gente, bem antigas, né? E no meio do culto eu estou cantando aqui em casa, né? E a gente teve a alegria, inclusive, o privilégio de estar com a missionária Sônia aqui em casa. A gente assistindo o culto junto, e adorando a Deus junto. E curtindo. E quando o Tiago escreve aqui religioso, ele está falando de trescos, desse momento de adoração e de culto, que independe de local, independe de rito, independe de ambiente, independe do como está sendo feito. É aquele momento que você adora ao Senhor, individualmente e pessoalmente. E Deus vê essa adoração.
Então, você que tem esses momentos, que está curtindo isso, que tem esse momento de culto, e que de vez em quando, agora, às 10h30, vamos ter uma celebração, e naquele momento que você se derrama na presença do Senhor, esse momento, Trescos, e esse religioso, religião desse aspecto, foi traduzido como religioso, mas ele está tratando de adoração. Se alguém cuida ser um adorador, você que está preocupado em ser um adorador, e costuma ser um adorador, mas não refreia a sua língua, opa, você está se enganando, meu. Sua religião não tem valor nenhum. Olha o que ele está dizendo. Se você gosta de adorar a Deus, você levanta as mãos, você pula, dança na presença de Deus, mas não tem freio na língua, não valeu nada aquele instante. Aquele momento, você desprezou. E aí ele faz uma outra colocação, dentro desse raciocínio. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuida do órfão, das viúvas e suas dificuldades, e não se deixe corromper, e não se deixar corromper pelo mundo. Lá no seu trabalho, é lá no ônibus, é lá na faculdade, é lá com a sua vizinha, é lá na casa do seu tio, é naquele churrasco, é naquele momento lá onde a igreja não está vendo. E outra, gente, não é para andar com peso, ai meu Deus, agora não, eu vou viver aquilo que está dentro do meu coração. E naquele momento porque veja que nós tratamos tentação e prova. E para você ser um adorador, Trescos, põe o freio na tua língua, não se deixa corromper. Abre o teu coração. Cuida do órfão, da viúva, nas suas dificuldades. Ajuda. Mostra amor. Abre o coração amoroso. É nessa direção. É nesse propósito. Assim que a igreja caminha. Queridos, eu vou parar aqui o meu compartilhamento de tela. E agora eu volto para vocês, que agora é o momento de você participar. É o momento de você comentar. É o momento de você dizer o que achou ou dizer ao que Deus colocou no seu coração, para acrescentar para todos nós. E nesse momento eu peço que fique à vontade, abra o microfone e use da palavra aquilo que Deus colocou no teu coração. Fique à vontade. A palavra agora é de vocês. Perguntas, dúvidas, acrescentar? Pode falar, querida. É preciosa palavra, rica, maravilhosa, perfeita. Graças a Deus. Acrescentou muito na minha vida. E o versículo 21, quando você falou, é o que eu penso aqui, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Você disse que a própria formação aqui do brasileiro, o pai, quando forma um filho, ele já forma a natureza para ele saber se defender, ser esperto. E quando Deus nos salva, ele realmente, nós temos uma alma. Quando ele fala, não temeis quem mata o corpo, mas quem vai matar a alma e jogar no inferno. Na alma, que nós temos vontade, intelecto e emoções, fica acumulado muito da nossa vida. Por isso que tem muita gente que é cristão e diz assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Por isso que e não vou mudar. Ele pensa que é só aquilo que ele pratica com os membros dele, que não tem vontade, nem a vontade está na nossa alma. Quando nós realmente... E Deus não mata a gente, ele não morre quando ele te dá uma nova natureza. O morrer tem que ser todos os dias, assim como Paulo falou, e como Jesus, na última hora antes de ir, que ele já estava contando agora que entristeceu, e muitos deixaram de ser discípulo dele, quando ele diz,
Agora, cada um tome todos os dias a sua cruz, que a cruz é a parte de Deus na nossa vida, e vá. Então, aí entristeceram, porque eles acharam isso era bem bom. Jesus está aqui nos livrando, cuidando de nós todos os dias. Mas agora, cada um, todos os dias. Então, o meu morrer, eu tenho que deixar... Quando ele fala aqui, ó, com mansidão a palavra em vós implantada, ó, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão. Mansidão quer dizer, eu me rendo à nova natureza, a todas as coisas de Cristo, já desde a minha concepção, tudo que fui ensinada, todo o meu emocional, é limpar minha alma, tudo aquilo que é imperfeito, e deixar realmente a palavra de Deus atuar na minha alma, para ela atuar nos meus membros, para ela penetrar no meu espírito. Senão a alma, ela atrofia e não deixa ir para o espírito. E o Espírito de Deus fica inerte ali. Eu penso, não sei, eu queria... Foi muito bem colocado. Eu só queria mostrar, assim, como eu penso disso. Por isso que eu não nasci assim, eu não vou morrer assim. O meu Amém. Jesus é que me transforma todos os dias pela palavra de Deus. E tem muito a fazer até o último dia, viu? Tem nenhum santo e a gente sabe a luta. É cada dia a cruz de Jesus, a gente catar ela aqui e vamos em frente, né? Amém, irmão? Foi rica a tua palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado pela colaboração. Gente, é isso. Olha só, isso foi só fortalecer e clarear mais a tua interpretação e a tua visão para facilitar o nosso entendimento. Benção, benção. Muito legal. A Aline levantou a mão e a Ana também. A Ana primeiro e depois levantou a mão primeiro e depois a Aline. Ana, abre o teu microfone, já está aberto. Fica à vontade, querida. O tempo é seu. Então, pastor, na verdade, eu gostaria, assim, se pudesse haver um comentário novamente de um trecho que eu sempre parei quando eu li a carta de Tiago, que é o que fala, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Isso me chamou a atenção, porque primeiro eu estava falando de provação, de repente mudou para falar de ser tentado, e eu nunca consegui entender essa ligação. E ainda que o pastor falou na aula, eu ainda fiquei com dúvida, se puder explanar um pouquinho mais, claro, porque pegou bem no meu ponto aí na carta de Tiago. É isso mesmo. Por quê? A aprovação ela tem um propósito que você cresça. A tentação, Deus não é Deus que tenta. Cada um, quando é tentado, e a tradução da João Ferreira de Almeida, ele traz engodado e envolvido pela sua própria concupiscência. Eu falei, inclusive, que tem essa... O que é concupiscência? Eu acho que é uma palavra que ela é muito mais rica no português, que é gostinho pelo pecado. Eu sou tentado por aquilo que já é parte da minha natureza, da minha velha natureza, dos meus velhos costumes, das minhas velhas tradições. A provação, quando Deus permite a prova, permite situações para que nela você vá ultrapassar para o crescimento. A tentação não vem de Deus. A tentação é algo que já é da minha natureza, que já é próprio meu. Aí Satanás pode tentar alguém? Jesus, no deserto, ele foi tentado. A Bíblia diz que ele foi tentado. A tentação, olha, cuidado com isso. Para nós, depois da morte, depois que passou isso, ele foi o sacrifício. Agora, a partir daí, a tentação, ela ocorre, ela é mais interna. Independente do que está acontecendo à nossa volta, independente do que está acontecendo, ela procede de nós. E ela procede do pensamento. Ele escreveu, inclusive. Ele começa no pensamento e esse pensamento dá luz. Eu esqueci o nome do pregador, que ele disse uma ocasião o seguinte: todo pensamento, um pensamento muitas vezes pensado, era um ato. Um ato, muitas vezes praticado, era o vício. E o vício, já em mim, ele define a minha natureza. Ou seja, como eu disse para vocês, eu não posso impedir que o passarinho pouse na minha cabeça. Não dá, né? Estou andando na rua, o passarinho pousou,
Oh, sai daí, né? Tem coisa assim, né? Pensamento, ele vem. Agora, se eu pego esse pensamento e vou trabalhando ele, vou dando condições a ele, e vou desenvolvendo, isso é tentação. Isso é tentação. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu combato com a palavra. O Espírito Santo, quando isso vier no seu coração, ou quando alguém na rua, como diz aquele pessoal, né? O enviado, o mensageiro, e você vai ver coisas que os seus olhos vão ver, mas quem vai processar é a tua natureza. Algumas vezes você vai ver, você verá, melhor dizendo, e vai processar. Esse processar, a maneira como você processa, como você assimila. Gente, eu já tive situações em que eu vi algumas coisas. Eu me lembrei agora uma situação bem interessante. Para os homens, vocês vão ver que coisa impressionante. Eu estava em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. No Parque do Ibirapuera, em frente a uma imobiliária, tinha uma mulher tomando banho no jardim. Você fala assim, ô Betão, uma mulher tomando banho no jardim, que coisa. 5 horas da tarde, uma mulher tomando banho no jardim. Eu falei para ela, faz muito tempo. Quando eu olhei aquilo, o meu olho, uau, uma mulher nua. Completamente nua. No centro de São Paulo, gente, perto do Parque do Ibirapuera. 5 horas da tarde. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim. E outra, quando o meu olho identificou imediatamente que era uma mulher nua. A minha mente começou a processar. E começou a procurar os detalhes daquela mulher nua. Roberto, você está falando isso na escola bíblica dominical, cara. Não, está gravado. É isso mesmo. É fato. Mas o Espírito Santo me lembrou daquele trecho bíblico em que Deus fala para Israel assim, sai dela, povo meu. Estava dirigindo, devagar, o trânsito parado, eu olhando aquela cena, e o Espírito Santo falou assim, sai dela, povo meu. Olhei para frente, para o trânsito, está acontecendo aqui do meu lado, acessível. A decisão, nesse momento, de continuar com os olhos naquilo, imaginar e progredir, é minha. A capacidade de decisão é minha. Para a mulher, talvez você não entenda muito bem, Baru, mas para o homem, o olhar é muito forte. E a decisão de continuar naquilo é minha. Maria Alice levantou a mão, eu vi, eu estou com a Alice aguardando. Abre teu microfone, Maria Alice, abre teu microfone, está fechado. Parece que a gente está conversando junto aqui, né? Jesus Cristo, ele foi tentado pelo Satanás. Sim. Nós não somos tentados, é só por força humana. É aquilo que você disse. É coisa que a gente pode dominar com o conhecimento da palavra de Deus que a gente já tem. Ele, sim, como ele era o segundo Adão, ele tinha que ser tentado pelo mesmo que foi tentado a Eva. E o Adão é o próprio Satanás. Nós não. É pela nossa cobiça, pelo aquilo que você falou. Tirei o olho. Então, para nós é fácil se a gente estiver vivendo a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente todos os dias. Eu procurei colocar em termos práticos com a minha experiência. Sim, eu amei a sua experiência. É bem isso. Então, é só humano. Ele fala, ninguém foi tentado. O humano, ele é tentado só humano. Só aquilo que está dentro, ainda juntamente, Deus vai estar dando o livramento para a gente. Ele está ajudando porque a palavra de Deus foi implantada no nosso coração. Amém. Se nós nos despimos dos acúmulos de maldade, de maledicência, limpamos realmente, nascemos de novo. É bacana, ótimo. Desculpa que eu gostaria que fosse querida, presencial. A ideia é essa. Aqui é para a gente crescer junto. Desculpa. Nós estamos juntos. Tá bom, amém. Ana, facilitou ou complicou? Facilitou, pastor, bastante. Legal. É bem aquela coisa da gente saber
que às vezes a gente fala que está passando por prova, mas é alguma coisa que é tentação, e a gente pode sair disso. Agora, a prova é algo que Deus traz para a gente tem que ter a percepção disso e Exatamente. permanecer para chegar no prêmio, né? Daquele É essa a que ideia. permanece. Legal, muito bom. Glória a Deus. Aline, abre teu microfone, querida, e você levantou a mão também. Bom dia, paz, Bom dia, irmãos. graça e paz. Me chamou a atenção o verso 20, que fala sobre a ira humana. E aí me fez lembrar de algumas situações até em que eu já passei, que mesmo como crentes, muitas vezes nós deixamos a ira humana falar mais alto. Então, eu sou uma pessoa muito de ligar em ouvidoria, né, de fazer certas reclamações, que muitas vezes é de direito nosso, mas me fez refletir, porque, na verdade, naquele momento, eu estou deixando a ira humana, a minha ira humana falar mais alto. E eu passei por uma situação esses dias em que, se eu tivesse me lembrado do verso 22, de colocar em prática e lembrar da justiça divina, que a minha ira humana não produz a justiça divina, muitas vezes a gente evita determinadas dores de cabeça. E a outra coisa também que eu achei interessante é a questão da língua, sobre a difamação. Então, esses dias eu estava estudando sobre provérbios, e que falava sobre a difamação, e eu vi em quantos momentos que eu difamo. E nós temos, às vezes comentamos, ficamos chateados, magoados com alguém. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar muito essa questão da língua, né? Se for para falar, que seja para falar com o Senhor, para falar com Deus. Então, esses dois pontos eu achei interessante. E acrescentou muito. Obrigado, querida. Que bênção. Bênção, obrigado. Veja, gente, que bênção que é isso. Vocês estão acrescentando aquilo para todos nós, inclusive para mim. Obrigado, Aline, que Deus continue te abençoando. Obrigado, Ana. André, você levantou a mão, abre teu microfone e fica à vontade. Roberto, uma coisa que eu sempre tive comigo, e sempre quando tem alguma coisa na Bíblia, algum princípio, alguma coisa, eu trazer algo que é do meu cotidiano, que você vê como um exemplo para ser didaticamente mais fácil da gente absorver isso. Como a Ana falou agora, né, essa questão da tentação e da provação. Uma coisa que eu vejo hoje, que acho que fica fácil para a gente entender isso, eu levo para o lado de imagina um jogo de videogame. Você tem aquelas fases que você tem que passar. E nesse jogo, existe aquelas coisinhas que você sempre tem alguém tentando vamos supor, acabar com a sua vida para que você não passe de fase, né? Para que você não vá além no jogo. Isso eu vejo como é uma tentação. Porque se você cair ali, você não vai mudar de fase, e é simplesmente para quê? Para diminuir aquelas vidinhas que você tem. E quando chega naquele finalzinho que tem o chefão, que tem aquela coisa que é um pouco mais difícil, que quando você vence aquilo, você muda de fase. Então eu vejo que a tentação e a provação é algo, né, semelhante a isso. Quando tenho dentro da minha situação, que eu falo assim, poxa, se eu vencer isso, eu vou crescer com Deus, isso vai me trazer algo, uma experiência, isso vai me trazer algo proveitoso, isso é uma aprovação. Mas se é aquela coisa que simplesmente, mesmo que eu vença, não vai me... Então eu vejo aquilo como uma tentação. Então, eu sempre trago isso para mim como para ser mais didático para mim mesmo, né? E a aprovação, ela sempre vai fazer isso. Você vai mudar de fase, você vai vai passar para um outro nível. Vai passar para um outro patamar. E a gente percebe isso nitidamente. E isso eu vejo que é a aprovação. E quando você passa, né, você vê que algumas outras coisas que se tornam um pouco mais fácil para você dali para frente, né? Muito então, bom, querido. Eu acho que talvez é isso, assim, talvez para mim isso foi bom, né? Que é uma questão que eu falo mais de didática, né? Mas é isso daí. Não sei se ajudou ou não, né? Ou não, somou sim, com certeza. Para todo mundo quem é que nunca jogou joguinho no celular?
aquele bebê, que seja aquele da cobrinha, ou do aquele do come-come, sei lá, vários joguinhos que tem, e todos eles trazem essa ideia. Eu tenho que ir para depois passar de fase. E alguns têm um desafio no final ali, mas a ideia é essa. Mas o mais importante é que a gente está assimilando isso, e a forma didática, como você colocou, ou como a irmã Maria Alice colocou, só para ampliar a nossa visão e o nosso entendimento. Queridos, nós já chegamos no nosso tempo, na verdade, passamos um pouquinho, peço que os irmãos me perdoem, mas eu quero agradecer por esse tempo, pela paciência, pela bondade dos irmãos para comigo, e vamos encerrar por aqui, que quem vai se deslocar até a igreja precisa de um tempinho, e eu não posso tirar esse tempo de vocês, para que vocês cheguem para a celebração das 10h30. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo? Eu vou pedir para você, Ana, agradecer por esse tempo de estudo. Sobe o seu microfone. Amém, Ok. amém, glória a Deus. Senhor, queremos louvar o Senhor nesse momento, ó Pai. Agradecer por esse período em que nós passamos, período de aprendizado, Senhor. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem prazer em nos proporcionar esses momentos, ó Deus, e que tudo que foi ensinado, que realmente venha a tomar lugar nos nossos corações, na nossa mente, ó Deus, para que possamos colocar em prática. Ó Deus, que aula poderosa, Senhor Deus, que aula, Senhor, que pode trazer tanta coisa para nós, que vem trazer muita diferença nas nossas vidas, ó Deus. Sabemos que sempre que nos encontramos, ó Deus, e falamos do Teu nome, da Tua palavra, o Senhor se faz presente, e que Teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós, nos capacitando, Senhor, a absorver essa palavra, esses ensinamentos que temos tido nessa manhã, nesse período tão precioso, meu Pai. Agora pedimos ao Senhor que nos prepare para que possamos cultuar o Senhor, logo mais no culto das 10h30, Senhor, que também possamos, ó Deus, absorver aquilo que o Senhor tem nos dado de alimento da Tua palavra, ó Pai, que seja um momento ímpar também diante da Tua presença em adoração, meu Pai. Obrigada pela vida do pastor Betão, Senhor, pela maneira que o Senhor capacitou para transmitir para nós tudo o que ele aprendeu e tem nos ensinado e acrescentado. Obrigada pela vida de cada irmão que, com o seu comentário, com a sua experiência, também tem acrescentado nas nossas vidas durante esse período de aula, Pai. E pedimos a Tua bênção para este dia, mais uma vez, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, Deus abençoe, uma excelente semana e um ótimo culto para vocês. Louvem, Amém. adorem e se regozijem na presença do Senhor. Até a semana que vem.